Olá, seja bem-vindo ao vídeo em que explicamos o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, criado por Zenão. Este trabalho foi feito por Arthur de Paula Moraes, Camila Eduarda Prevedel, Henrique Fernandes da Silva, Júlia Diana Trindade, Maria Clara Voltarelli dos Anjos, Veridiana Nobre de Campos Fernandes. Vamos lá? O que é um paradoxo? Para se iniciar, uma das coisas mais importantes é definir o que é um paradoxo, para assim estudar mais a fundo o paradoxo de Zenão. Um paradoxo é uma afirmação ou situação que parece contraditória à primeira vista, mas, ao ser examinada mais de perto, pode revelar uma verdade oculta. Essa contradição aparente é o que o torna tão interessante. Embora a princípio pareça desafiar o senso comum, ele nos força a repensar o que consideramos lógico ou natural. Paradoxos muitas vezes nos colocam diante de ideias que parecem opostas, mas quando exploradas mais profundamente, abrem espaço para uma compreensão mais ampla e complexa da realidade. Eles desafiam a lógica convencional e, por isso, criam um conflito mental, convidando-nos a investigar além do que parece óbvio, provocando uma reflexão mais cuidadosa. Quem foi Zenão? Zenão foi um filósofo grego amplamente conhecido por suas contribuições à filosofia, através da criação de diversos paradoxos. Ele é lembrado por desafiar diretamente a nossa percepção sobre conceitos fundamentais, como o movimento e a multiplicidade. Suas ideias eram provocativas, pois, por meio de paradoxos, ele questionava como algo pode, de fato, se mover, ou até mesmo como podemos compreender o conceito do infinito. Zenão utilizou esses paradoxos como ferramentas para defender a sua visão filosófica, que afirmava que a verdadeira natureza da realidade é única e imutável, contrastando com a aparência mutável das coisas que percebemos ao nosso redor. Seus argumentos forçam uma reflexão sobre a natureza profunda da existência e da mudança. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Esse paradoxo desafia diretamente a ideia de que o movimento é real e contínuo. Nele, Aquiles, um herói famoso por sua grande velocidade, participa de uma corrida contra uma tartaruga, que recebe uma vantagem inicial na largada. A princípio, parece óbvio que Aquiles, por ser muito mais rápido, logo alcançará e ultrapassará a tartaruga. No entanto, Zenão propõe que isso nunca acontece. De acordo com o paradoxo, toda vez que Aquiles chega ao ponto onde a tartaruga estava, ela já se moveu um pouco mais à frente, e assim, por menor que seja a distância entre eles, esse processo continua indefinidamente, com Aquiles sempre se aproximando, mas nunca efetivamente alcançando a tartaruga. Esse raciocínio levanta questões profundas sobre a natureza do tempo, do espaço e do próprio movimento. Como é possível que alguém tão rápido nunca alcance alguém tão lento? Ao dividir o percurso em infinitas partes, Zenão sugere que o movimento contínuo, que parece tão óbvio para nós, pode ser apenas uma ilusão. Isso nos força a refletir sobre como entendemos o movimento e o fluxo do tempo, desafiando conceitos que geralmente aceitamos como verdades absolutas. O cálculo e o paradoxo. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga pode ser relacionado diretamente aos conceitos de cálculo, mais especificamente à ideia de somas infinitas e limites. No paradoxo, o movimento de Aquiles pode ser descrito como uma soma de distâncias cada vez menores que ele percorre a cada etapa da corrida.
Em cada estágio, toda vez que Aquiles chega ao ponto onde a tartaruga estava anteriormente, ele precisa percorrer uma nova distância, que é uma fração menor da distância anterior. Esse processo de divisão de distâncias parece nunca ter fim, o que leva à ideia de que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. No entanto, o cálculo nos oferece uma maneira de lidar com essa infinidade de divisões. Por meio da noção de limites, podemos expressar matematicamente a situação. À medida que o número de divisões aumenta, a soma total das distâncias percorridas por Aquiles se aproxima de um valor finito, permitindo-nos concluir que ele, de fato, alcança a tartaruga em um tempo finito. Assim, o cálculo resolve o aparente paradoxo, mostrando que o movimento contínuo e o alcance de Aquiles são possíveis, mesmo quando a situação parece contradizer nossa intuição. O cálculo no Python. Usando Python, o código simula uma corrida de tartarugas para ilustrar o conceito de aproximação assintótica, inspirado no paradoxo de Zenão. Duas tartarugas competem, com uma começando mais à frente e se movendo a uma velocidade constante. A tartaruga de trás, por sua vez, se aproxima gradualmente, percorrendo sempre a metade da distância restante entre as duas a cada interação, refletindo a lógica do paradoxo. Embora pareça que a tartaruga de trás nunca alcançará a da frente, o código mostra que, com o tempo, ela acaba por ultrapassá-la. Ao final, o código determina a vencedora, exibindo uma mensagem de vitória e as posições finais no console, ilustrando o conceito de aproximação progressiva. Vamos supor a seguinte situação. Nas posições iniciais, a tartaruga começa a corrida 100 metros à frente de Aquiles. Quanto às velocidades, suponhamos que Aquiles corre a uma velocidade de 10 metros por segundo e a tartaruga a 1 metro por segundo. Ao iniciar a corrida, Aquiles e a tartaruga se movem em direções opostas. Quando Aquiles percorre os 100 metros iniciais para alcançar a tartaruga, ela, por sua vez, já se deslocou 10 metros em 1 segundo. Ao chegar ao ponto onde a tartaruga estava, Aquiles ainda precisa percorrer a distância que a tartaruga avançou, mas enquanto isso, a tartaruga se deslocou mais 1 metro. Esse processo pode ser repetido indefinidamente. Mesmo que Aquiles seja mais rápido, sempre que ele alcança o ponto anterior da tartaruga, ela já se moveu um pouco mais adiante. Formalizando o paradoxo através de uma série matemática, podemos definir as distâncias percorridas por Aquiles e pela tartaruga em termos de tempo. Quando Aquiles percorre a distância inicial de 100 metros, a tartaruga já avançou 10 metros. Quando atingir os 100 metros, Aquiles precisará cobrir os 10 metros que a tartaruga avançou. Quando Aquiles percorre esses 10 metros, a tartaruga avança 1 metro. Sendo assim, podemos expressar de forma mais clara. Na primeira etapa, Aquiles percorre os 100 metros. Na segunda, deve percorrer os 10 metros. Na terceira, 1 metro. Na quarta, 0,1 metro, e assim por diante. Considerando as distâncias anteriormente citadas como as que Aquiles deve percorrer, formamos uma série geométrica. A partir disso, representamos uma soma infinita dessas distâncias, que convergem para 111,11 metros, o que é finito, mesmo que a série de passos que ele dá seja infinita. Portanto,
Embora a distância percorrida pelas etapas individuais seja infinita, a soma total das distâncias é finita. Tem-se então o cálculo do movimento da tartaruga coral mostrado anteriormente. Aqui a função para traduzir as cores para o português. E aqui a substituição do título e das cores. Conceito de limites. Para entender por que Aquiles consegue alcançar a tartaruga, é fundamental compreender o conceito de limite. Na matemática, o limite é um valor que uma função ou sequência se aproxima à medida que a variável independente se aproxima de um determinado valor. No contexto do nosso paradoxo, podemos pensar na distância entre Aquiles e a tartaruga em relação ao tempo. À medida que o tempo avança, Aquiles está constantemente percorrendo distâncias menores em direção à tartaruga. Podemos expressar isso matematicamente. Se definirmos d, parênteses t, como a distância entre Aquiles e a tartaruga após parênteses t segundos, essa distância diminuirá com o tempo. Para as velocidades, a distância de Aquiles é igual a 10 vezes o tempo. Para a tartaruga, a distância da tartaruga é igual a 100 mais 1t. A distância entre eles é dada por distância da tartaruga menos a distância de Aquiles, que resulta em 100 menos 9t. À medida que o tempo aumenta, a distância se aproxima de zero. Portanto, existe um tempo em que Aquiles alcançará a tartaruga. Isso nos leva a concluir que, enquanto as etapas podem ser infinitas, a distância entre eles se torna finita e, eventualmente, se torna zero. A natureza do infinito. Zenão não estava apenas apresentando um paradoxo lógico, ele estava levantando questões sobre a natureza do infinito. O que significa que algo possa ser dividido infinitamente? Como podemos reconciliar a ideia de movimento com a noção de um tempo e espaço contínuos? Essas perguntas influenciaram pensadores ao longo da história, incluindo filósofos e matemáticos. A abordagem de Zenão ilustra o conflito entre a intuição e a lógica. Enquanto nossa intuição nos diz que Aquiles deve ser capaz de alcançar a tartaruga, a lógica apresentada por Zenão sugere o contrário. Evolução do pensamento matemático. O trabalho de Zenão foi um precursor para o desenvolvimento de conceitos fundamentais na matemática, como o cálculo. No século XVII, matemáticos como Newton e Leibniz formalizaram a ideia de limites e derivadas, permitindo que a matemática lidasse com essas questões de forma mais robusta. Essas inovações levaram a uma nova compreensão do movimento e da mudança, superando os limites dos paradoxos de Zenão. A matemática moderna oferece ferramentas para resolver essas questões que, durante séculos, desafiaram filósofos e cientistas. Conclusão: o paradoxo de Zenão, especialmente através do exemplo de Aquiles e a tartaruga, continua a ser um tópico que desafia nossa compreensão do movimento, tempo e espaço. Através da análise matemática e do conceito de limites, conseguimos não apenas resolver o paradoxo, mas também compreender suas implicações mais amplas. Esse então foi o nosso vídeo para o projeto 1. Muito obrigada pela atenção.